Vou iniciar nossa gravação, bate-papo aqui de dúvidas. A Isa é do projeto Mulheres Criativas, Rainhas Entre Nós. E eu estava aqui batendo um papo com ela de como que é importante o artesanato e como que ela chegou nesse curso. E aí ela falando que as meninas aprenderam o básico e estavam criando coisas lindas. E que é um talento, e é um talento mesmo. Eu estava aqui compartilhando com ela o registro da Potências Negras Criativas, né? Que a gente ganhou a premiação, e falando para ela que no módulo anterior a gente falou sobre o que era economia criativa, economia solidária, a importância das cooperativas, do comércio, da arte enquanto negócio, da nossa arte enquanto negócio, né? Aí eu queria, Isa, que você falasse um pouquinho, assim, o que te estimulou, o que te trouxe até aqui, se você tem interesse em fomentar um negócio, né? Em formalizar, em cooperar, para a gente meio que seguir esse roteirinho, mas sem estar engessada. Abaixa, então... Oi? Não é com você, não, é com o povo aqui de casa que não escuta direito. Então, Silviane, para responder essas perguntas, eu tenho que dizer um pouco quem eu sou e a minha formação. Eu me formei bióloga pela Universidade Federal de Mato Grosso e fiz também um curso de guia de turismo. Na biologia, eu não me encontrei assim, em nenhum campo específico, então eu fui passeando, conhecendo pessoas de outros cursos, e aí eu conheci a galera da agronomia, e na agronomia eu conheci a agroecologia, que eu me apaixonei. E a agroecologia é uma outra forma de ver o mundo, outra forma de produzir alimentos, outra forma de se relacionar entre as pessoas. E essa forma de se relacionar entre as pessoas entra a questão das cooperativas, né? Tudo é feito de forma mais solidária, sem competição. A própria agroecologia, né, enxerga a natureza como ela é, que é... Lógico que existe, né? A gente chama de competição, né? O ser humano dá denominação às coisas, mas a gente vê que há um equilíbrio na natureza, uma diversidade. Então, essas coisas a gente tenta copiar, né, na agroecologia. Então, eu vejo... Aí eu já participei de projetos, né, nessa área de agricultura familiar, e eu vejo, assim, no sul do país, que eu tenho amigos que estão envolvidos, né, com esses projetos também, eles são muito organizados em questões de cooperativa. No cooperativismo deles funciona muito, as pessoas conseguem ter renda, as pessoas conseguem fabricar seus produtos, conseguir certificação. Eu apoio um projeto que ocorre há muitos anos na FMT, que chama Ecofeira, que ela ocorre todas as sextas-feiras, né, em frente ao restaurante universitário. Quando eu estava grávida da minha filha, minha filha tem 9, então já tem quase 9 anos, né? Quase 10 anos. A Ecofeira era na Guarita 1 da UFMT, era só um empreendimento, era só, na verdade, um assentamento que fornecia. Hoje em dia são vários locais. Era só um escoamento de produção, não era nada muito organizado, né? Sim, sim. E aí, hoje em dia, com esse projeto que eu trabalhei do Campo à Mesa, a gente conseguiu alguns recursos, e aí o pessoal vem batalhando para conseguir mais recursos para a Ecofeira, que é um espaço importante, né, da economia solidária. Acho que é um dos poucos espaços em Cuiabá que a gente ainda tenta trabalhar a economia solidária. Eu vejo, assim, como grande dificuldade aqui formação. E eu falo muito isso no grupo que eu participo de economia solidária, porque eu estou tentando sempre ajudar, e às vezes eu faço um trabalho de formiguinha, eu pego meu celular e fico mandando para os grupos e tal, e chamando as pessoas para ir consumir, porque a gente precisa ir comprar dos produtores, né? Muita gente vem de lá de Poconé, o pessoal vem de lá de Santo Antônio, né, da área rural, que às vezes é difícil o trajeto. Então, para continuar acontecendo, a gente precisa ter o consumo, né? Sim. E às vezes as pessoas esquecem um pouco disso. Eu não fui essa sexta, tem que ir toda sexta, tem que comprar, sabe? Porque você vai comer, é comida, sim, né? Você vai comer verdura. E é comida de qualidade, comida de verdade.
Importante E salientar. outra, você vai comprar uma rúcula lá na Ecofeira, é um buquê de rúcula, entendeu? Sim. Você vai no mercado, é uma coisinha assim, pelo mesmo preço, cheio de agrotóxico. Então, essa questão do cooperativismo sempre me interessou muito, porque eu acho que é um desafio o ser humano se reunir. É um desafio. Olha a gente aqui nesse desafio, mas é isso. Sempre nos encontrinhos das dúvidas, de contação das 5 pessoas, 6 pessoas, 4 pessoas, é isso, todo mundo com agenda. Osana falou, tem como ser mais tarde, porque as mulheres chegam, vão dar banho nos filhos, dar comida, colocar tem, a gente vai adaptando, a gente vai construindo mesmo, a gente vai tecendo esses nós, né, para criar elos, para construir mesmo algo que faça sentido para a gente, né? Mas desculpa te interromper. O artesanato, há muitos anos eu vejo assim. Eu estava trabalhando com o pessoal da cooperativa de Nossa Senhora Livramento. Aí o pessoal da cooperativa estava fazendo todo fim de semana uma conversa, porque são várias comunidades na área rural de Livramento. Aí todo fim de semana eles estavam fazendo em algum local. Aí teve uma vez num local que eles chamaram um senhor lá de alguma Embrapa da vida para palestrar. E aí estava tendo uma feirinha das mulheres, né? Toda vez que a gente se reunia, uma levava sua costura, outra levava seu crochê, eu levava meus acessórios. E aí ele fez uma fala que ele pisou no meu calcanhar de Aquiles, que ele falou assim... eu não lembro direito, que já faz muitos anos, mas ele falou no sentido assim, que esse artesanato aí a gente pode apoiar, mas, né, vamos apoiar a agricultura, ele quis... Aí eu falei assim, eu quero falar. Eu falei assim, olha, senhor, esse artesanato aí que o senhor falou, às vezes é fonte de renda para muitas mulheres. Às vezes é fonte de tratamento psicológico, porque a arte transforma a cabeça da gente. Eu tenho um problema também eu tive uma dor muito forte nos calcanhares. Uma vez eu comecei uma aula de costura, e a aula de costura era uma tarde inteira. E aí, no final da tarde, eu falei assim, nossa, eu não senti dor hoje. Por quê? Porque eu fiquei tão concentrada na aula, no costura. Porque a costura, você tem que fazer uma coisa retinha, você tem que ter toda uma concentração, né? Eu fiquei tão concentrada naquilo que me curou uma dor que eu estava sentindo há meses, sabe? Então eu falei para ele, vocês homens não valorizam porque vocês não têm renda disso, mas para muitas mulheres, muitas donas de casa, às vezes o extrazinho que ela faz com a venda do crochê dela é um pão que ela põe na mesa, é um curso que ela paga para o filho, é uma parcela de um automóvel, de alguma coisa que ela compra para casa. Então, tem que ser valorizado, você não pode desvalorizar uma coisa que você não conhece, você não opina. Ainda falei assim. Porque é muito desvalorizado, e aqui no Mato Grosso eu vejo muito isso, sabe? Não é uma coisa. As pessoas que não fazem não entendem a importância de quem está criando, de quem está gastando dinheiro com os insumos, que está levando seu tempo para fazer. Então, eu acho que falta muito. A gente, por exemplo, Cuiabá é uma capital que não tem uma feira de artesanato oficial, assim, pública, como tem toda a pracinha do Rio de Janeiro, toda a pracinha de São Paulo tem a feira hip de BH, Curitiba tem uma feira nos fins de semana, eles fecham as ruas lá e fazem feira, Porto Alegre, vários lugares do Brasil que eu andei no Nordeste, eu morei no Nordeste também, Cuiabá não tem uma feira pública, ele fala, vai chegar um parente de fora, vou levar lá na feira, não tem espaço assim, público, né? Isso acho que mostra muita coisa. Eu tenho acompanhado uns grupos que estão tentando fomentar os conselhos de economia solidária locais aqui. Está uma dificuldade para conseguir pessoas para participar dos conselhos das entidades oficiais, entendeu? E se não participa, não vem recurso, não consegue ter projeto para a cidade. Então, eu vejo que eu quis participar desse curso, além de tentar aprimorar meu macramê, voltar a fazer, entender como é que a gente pode fomentar essa união das pessoas através do cooperativismo, porque é um desafio.
E ocorre em outros lugares, porque aqui não consegue, gente. Alguma coisa a gente tem que identificar o que é. Então, a gente vai falar exatamente sobre isso. Muito obrigado, Isa, por você ter falado um pouquinho de quem é você, como você chegou aqui, e já ter colocado bem na reflexão. Parece que você foi assim, assistiu o primeiro módulo e aí veio bem no cerne, que é exatamente isso, né? A reflexão que ficou. A gente precisa transformar os nossos saberes, a nossa cultura e a nossa criatividade em renda e autonomia, né? Qual que é o desafio que a gente não consegue avançar nesse sentido? E tem muitas pessoas que têm um preconceito com a feira. E a gente falou um pouquinho passado. Você congelou para mim? Oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, gente? Suzy está me ouvindo, porque se manifestou. Mari está me ouvindo. Isa parece que congelou para mim. Tá, Isa? Congelou na telinha aqui para mim. E aí, eu vou continuar falando que isso vai ficar gravado também. E aí, qual que é o maior desafio, né? Entender o que a gente faz bem, como que a gente faz bem, o que a gente faz, o que as pessoas pedem para a gente fazer que a gente faz bem. Pensar na perspectiva da economia criativa. A economia solidária é um movimento legítimo, é um movimento necessário. Eu estava falando que a economia solidária é um movimento legítimo, necessário, mas a gente está falando de economia criativa que pode potencializar tanto a economia solidária como pode emancipar, porque muitas mulheres também não conseguem se encaixar no coletivo, mas ela pode ir participar sazonalmente de outros coletivos através da sua formalização, através do apoio, do fomento. Uma coisa muito importante que as pessoas não sabem. O MT Desenvolve, por exemplo, ele tem um fomento para microempreendedor individual de 15 mil reais para começar o negócio. E ela voltou para participar da aula, toda linda, cheirosa, penteada. Né? E aí as pessoas não buscam, esse recurso fica lá, porque essa informação não chega. E aí depois fala assim, mas eu não sei escrever projeto. Aí a gente vai lá, escreve um edital bem simples, que é para você fotografar o que você faz, escrever o que você faz, o CPF, o RG, para a gente trabalhar a formalização e colocar. E as pessoas têm dificuldade na entrega da documentação, no registro da sua prática. Posso te afirmar com toda certeza que o grande gargalo e o desafio na economia criativa, na economia solidária, são as formas de registro, são as formas de comprovação. Então, se você fala assim, me dá um portfólio, aí você tem que explicar o que é o portfólio, usar uma linguagem bem popular, didática, dizer, olha, um portfólio é essa foto que você tira da feira do dia 21 que você fez na Chapada, você faz livramento no dia 27, você tira, você vai fazer jangada no dia 31, e aí você vai registrando isso, vai colocando o nome das feiras e os produtos que você vende, aí você tem um portfólio aí da sua arte, do seu artesanato. Eu, particularmente, mas essa é uma posição muito minha, né, Silviane, assim, eu não diferencio artesanato de arte, porque parece que a gente está colocando numa subcategoria, não sei se vocês têm essa impressão, né? Então, vendendo a sua arte, né? Porque pode viver dessa arte. E como você disse, não é terapia, mas é terapêutico, ajuda e ainda põe comida na mesa. Né? E se isso está associado com uma qualidade de vida, com uma rede orgânica, agroecológica, dos pequenos produtores, a gente vai fazendo um grande coletivão que a gente vai conseguindo consumir melhor. Deixa eu permitir aqui alguém. Oi, Jana, seja bem-vinda. A gente está falando de economia solidária, agroecologia, economia criativa e tantas outras coisas. Pode falar, Isa. Você quer falar? Na questão dos orgânicos, por exemplo, eu não sabia, eu fiquei sabendo quando eu participei desse projeto, existe um tipo de certificação que chama certificação participativa. Isso. Porque não se consegue
né, as pessoas que produzem sem agrotóxico não conseguem colocar aquele selinho de orgânico porque é muito caro você pagar uma empresa para vir fazer toda a certificação para você. E aí eu tive a felicidade de ver, o pessoal da Ecofeira publicou que a Agroana, que é um dos assentamentos lá em Poconé, eles conseguiram essa certificação participativa agora pelo MAPA. Então, o que é essa participativa? É cada agricultor do assentamento que produz organicamente, ele vai ser o fiscal do seu colega que produz. Não precisa ter uma empresa vir dizer. E eu acho super interessante, porque isso barateia, isso democratiza, legitima a luta. E traz mais responsabilidade também para as pessoas, porque, né? Não é que não vai ter fiscalização, o Ministério vai lá, acho que não sei quantas vezes, ver se está tudo ok, mas quem faz isso são os próprios produtores, né? Eu achei isso muito interessante, essa forma e por que as coisas não são mais assim, gente, menos burocrática, né? Nossa, o ser humano gosta de burocratizar a vida. Então, eu vejo isso, a gente tenta sempre desburocratizar, mas a gente precisa, né? O Brasil tem isso culturalmente, então é difícil as instâncias de gestão desarraigar, né? O que a gente trouxe como o que a gente trouxe como solução para isso, Isa? E aí, Mari, você pode falar, e a Suzy também. A gente trouxe como solução editais que a pessoa fala, grava o que faz, e a gente recebe isso e avalia, porque ele não sabe escrever, mas ele sabe falar. Então, a gente tem criado editais mais democráticos nesse sentido. Aí só preenche lá o formulário que é básico, nome, endereço, atividade principal, atividades coadjuvantes, fala o que está fazendo, fala um pouquinho da vida. Tem esse bate-papo que a gente teve aqui, grava isso aí, e aí ele está inscrito. Então, isso tem dado certo. Em vários estados a gente já tem trabalhado assim, através da economia criativa, e tem funcionado muito bem. E aí eles vão vendo que é possível compilar essas informações, vão melhorando cada vez mais. Aquele que era tímido já fala mais, já lança o vídeo aqui, já começa a registrar na feira, já faz uma live para divulgar a feira, que já vai conectando ao outro, administra grupos e comunidades, começam a socializar melhor nas redes sociais, ampliando esse consumo. Eles se comprometem, então, a ter coordenadores de grupos de redes sociais, assistentes, e vão desenhando essa gestão muito organicamente. E isso tem dado muito certo. Em Goiânia, a gente viu uma crescente. No Rio de Janeiro, gigantemente. Na região de Madureira, principalmente zona norte do Rio de Janeiro. São Paulo. Como você disse, várias feiras. Não tem só uma feira, né? Aqui, olha outro participante, coisa mais fofa, gente. E é isso. E a arte, ela permite isso, né? Esse contexto da vida, porque as outras profissões parece que a gente aparta um momento para viver aquela persona, né? E quando a gente faz arte, a gente precisa desse contexto, né? Para o criativo ser ativado, assim. Então, aí, por exemplo, você já pensou em ter um negócio dentro da economia criativa? Que é o talento, né? A cultura e os saberes do território que transformam o trabalho em renda, né? O que as pessoas pedem mais? Perguntam para você. O que você sabe fazer bem? O que as pessoas sempre pedem que você faça? Que pode virar um produto? Que as pessoas pedem mais, é porque como eu trabalho com acessórios, isso. Eu até hoje, por exemplo, eu quero fazer um colar de macramê, mas eu fico pensando assim, gente, como que eu começo? Eu já pensei várias vezes, não consigo. Eu preciso olhar alguma ideia para eu poder bolar a minha. Eu sou uma pessoa muito visual. Então, em relação à minha área, né, de artesanato, eu comecei como assim, eu tinha que vender, porque eu tenho uma filha, sou mãe solo, então eu tinha que vender. Não estava
meus macramês de pulseirinha era muito assim, mais um público mais jovem, né? E não estava saindo muito. Aí eu tive que começar a comprar coisas prontas. E aí, tipo, colarzinho de metal, de inox, algumas coisinhas assim. E aí eu fui numa feira Teve uma feira do MST grande lá no parque. Esqueci o nome do parque em São Paulo. Eles têm uma feira anual muito grande, vem gente do Brasil inteiro vender. Parque da E Água aí Branca. Isso, esse mesmo. Aí tinha uma senhora que ela fazia uns pingentes de papel machê, que é uma coisa que une a reciclagem, o reaproveitamento e a criatividade, porque você faz uma coisa do zero. E aí eu tô com esse projeto na cabeça de fazer, eu quero fazer meus pingentes agora, eu quero ver se tem uma aceitação. E o papel machê é uma coisa legal porque dá para você bolar mil coisas ali, dá para você fazer porta-joia, dá para você fazer vasos, dá para você fazer decoração. Então eu não sei, porque assim, o que o pessoal me pede é coisas menos o meu estilo. Aí eu falei, vou tentar fazer. Eu acho que eu tô. Ok, então aí você já tem o que a gente pode chamar de pesquisa de mercado. O seu mercado está pedindo algo que você não faz. Então você vai nesse sentido, desculpa te interromper. Uma resposta, né? Aí eu tenho visto algumas feiras que o pessoal tem pedido muito peças assim autorais. Aí eu não tenho me encaixado, por quê? Porque eu tô com mais produtos prontos do que autorais. Aí achei aqui o pingente que eu comprei dela. É a cara de um indígena. Um indígena? Uhum. Em papel machê. Isso aqui ela fez do zero. Aí eu quero, como eu acho que eu não tenho essa habilidade ainda, eu quero pegar e fazer com moldes. Botar no molde a massinha do papel machê, depois pintar a mão e ver se sai. Ver se dá certo. Eu não tô ouvindo agora. É um produto que você vai dar resposta para o seu público, né? Que você vai conseguir fazer uma precificação, mas que precisa trabalhar na divulgação, já que é um produto que não é o seu estilo. Então, é muito importante pensar numa identidade visual da Isa, né? E que identidade visual que você vai pensar para o seu negócio, né? Qual a identidade visual do seu negócio? E uma pergunta, você é MEI? Eu já fui, mas eu fui na área de turismo. Uhum. É que como eu me iniciei como servidora pública do Estado em 2018, e aí eu tive alguns problemas pessoais que eu não continuei. E eu acho que eu ainda tenho esse vínculo. Isso me impede, porque isso é uma coisa que também é muito frustrante, sabe? Uhum. Aí parece que tem até um projeto, acho que do deputado Lúdio Cabral. Aprovado, já é uma lei. Permitir que os... Já conseguiu? Já é uma lei. Então... Já é uma lei. Agora olha quantos anos que levamos para conquistar uma coisa básica dessa, né? Mas e permite os servidores, né, do Estado de Mato Grosso a poderem viver das suas outras múltiplas habilidades, vamos dizer assim. Sim. E aí, está super aprovadíssima, inclusive informação aqui de utilidade pública para que alcance mais pessoas, né? Sim. E que eu estou detectando assim na conversa com vocês, né? Não sei se a Mari e a Suzy é da mesma opinião, mas é isso, uma ausência estrutural de onde vocês podem ir para perguntar sobre, para quem que vocês perguntam sobre identidade visual, para quem que vocês pedem socorro que não seja o Sebrae, né? Vamos dizer assim que um porto seguro alternativo para que converse e dialogue muito mais próximo das realidades de vocês e que façam vocês enxergar a potência de vocês com os saberes de vocês dentro do território de vocês, expandindo para outros territórios. Então, isso que eu tenho identificado nas conversas e também vendo ali no grupo, observo as conversas de vocês e tal, como eu não vivi essa experiência da oficina com a Osana, ministrando para vocês, eu fico ali interagindo no grupo para a gente localizar
quais que são os desafios? Então, vocês têm me apresentado bastante vontade, mas também bastante insegurança em relação aos desafios, o que podem encontrar, o que dá segurança, o que vai trazer esse retorno financeiro, esse fomento. Então, eu fiz uma escalinha aqui para apresentar. O nosso tempo também não é muito, porque é um bate-papo mesmo, mas eu vou deixar um vídeo gravado e eu estou produzindo ao longo das nossas conversas. Eu poderia entregar uma cartilha pronta, mas o que eu estou fazendo? Eu estou notando o que vocês vão trazendo de identidade, de desafio, de peculiaridade, de caminhos e trajetórias, e estou montando uma pequena apostila, cartilha, eu chamo de orientativo, mas as pessoas chamam tudo de cartilha, mas ok. Orientativo, criativo, para a formalização dos negócios, para a expansão, para possíveis cooperativas, para espaços collabs, para feiras sazonais, tipo assim. Vamos fazer um exercício. Estamos aqui em 5 pessoas e no sábado a gente vai fazer um encontro onde a gente vai montar uma roda de conversa, mais uma roda de conversa com os produtos expostos. A gente está fomentando ocupação de espaço criativo no território. Entendeu? Sempre levando aquele produto que a gente faz. Pode falar, Isa. Eu sinto falta, sabe o que também, Silviane, de um meio que centralize essas feiras, essas notícias voltadas para a economia solidária, economia criativa. Porque, por exemplo, eu fico nos grupos caçando quem publica, vai ter tal evento em tal lugar. Aí, às vezes, eu perdi a inscrição, porque já foi. Entendeu? Eu não tenho muito tempo de olhar o WhatsApp. Eu estou em muitos grupos, que eu sou muito multifocal, muito multi-coisas. Eu tenho muitos interesses, várias coisas, então eu estou em 200 mil grupos. Aí, às vezes, eu não consigo, passa batido muitos eventos, porque eu não consigo acompanhar o tempo de inscrição. Então, ter um espaço específico para divulgação desse tipo de coisa, de cursos, de curso de formação, cursos de aperfeiçoamento, de eventos fora, às vezes até de Cuiabá, tipo, tem as feiras fora de Cuiabá, em São Paulo, tal, que o governo do estado, inclusive, às vezes leva artesãos. Eu não sei como é que é feita essa seleção, porque eu estou até no PAB, que é um grupo do governo do estado, que é o Programa do Artesanato Brasileiro. Não vejo publicarem quase nada lá, para não dizer nada, porque quem publica é os artesãos, mas o próprio pessoal da secretaria. Eu não vejo ter um curso, eu não vejo ter uma feira. Poxa, custava fazer uma feira por mês, eles têm toda a estrutura ali no centro político, sabe? Então, eu sinto mais organização. Aí, quando vem a questão burocrática, aí quando é para ser burocrático nesse sentido de ajudar, a gente não tem essa contrapartida. A gente tem a contrapartida de para tirar. Eu não consegui tirar minha carteirinha de artesã até hoje. Porque quando eu fui na secretaria com meu rolinho de pulseirinha, a menina falou para mim que é macramê, mas aqui tem uma miçanga de plástico, não entra. Eu falei, o quê? E eu tava com o rolo, eu tava com a tesoura, eu podia fazer na hora uma pulseira sem miçanga, mas ela foi tão assim, me virou as costas e saiu, que eu falei assim, desculpa a palavra, eu falei assim, foda-se essa carteira, então. Eu vou continuar meu trabalho, porque eu não preciso ter carteira para montar minha mesa em qualquer lugar e expor. Aí se vem uma fiscalização da prefeitura, porque a gente, assim, Cuiabá se beneficia disso, né? Não tem fiscalização de nada, então... Mas se bater uma fiscalização na minha mesa, cadê você? Você é artesã, cadê a sua carteira? Não tenho, por quê? Porque a dondoca lá não... Vejo me orientar, olha... segundo as regras aqui, o macramê tem que vir com elementos naturais, blá, blá, blá. Então, você tem que tirar essa miçanga e traz de novo, ou faz na hora. Eu podia fazer na hora a pulseira ali, mas foi tão, sabe, a maneira com que eu fui tratar ali foi tão assim, tamo nem aí para você, que eu falei, também tô nem aí para vocês. E peguei e fui embora. E até hoje não tem minha carteira de artesã, já poderia ter 2 anos, que acho que foi há 2 anos atrás. Então é uma quando tem... que eu vou anotar aqui para divulgar para vocês o passo a passo, tá? Interessante. Interessante. A carteirinha então, a burocracia nesses momentos não auxilia, entendeu? Aí, quando é para auxiliar, que é ter um órgão que centralize,
que cadastre, que divulgue, que faça feiras, que promova cursos, que promova, às vezes é EAD, cara, hoje em dia, por internet, todo mundo em casa consegue acompanhar, todo mundo... A internet democratizou no Brasil, então hoje em dia a gente consegue ter um Wi-Fi em casa, antigamente era mais caro. Dá para fazer a coisa EAD, você não vê nada sendo feito, né? Sim. Eu vou levar essas sugestões também, né, para os parceiros das secretarias, para os gestores que eu conheço, para estar retroalimentando também as suas secretarias, né, para que isso alcance mais pessoas, para que tenha um plantão, né, um plantão da economia criativa. Então, no primeiro sábado do mês, e aí já faz uma feira, vou dar essas sugestões que a gente está construindo aqui, porque a gente também pode fomentar a partir do próprio Rainhas Entre Nós. Seja bem-vinda, viu, Thaisa? Vi que você entrou, mas a Isa estava falando. Oi, boa noite. Não queria interromper. Tudo bem. Cheguei agora do trabalho e entrei um pouquinho. A gente está falando aqui sobre as dificuldades, as inseguranças de ir em busca do fomento e deixar uma fonte de renda que é certa, liquidez certa, e viver de vender a arte, né? De oferecer o seu saber, fazendo esse saber se tornar renda, né? Como que é desafiador isso, e principalmente torná-lo um produto criativo dentro da perspectiva da economia criativa. Só para te situar aqui em onde que a gente está falando esse diálogo assim. E você chegou já quase no finalzinho do nosso roteirozinho, que pena, que eu queria até, inclusive, encontrar você aqui para a gente bater um papo e também matar a saudade. Ai, que bom que você abriu a câmera. Vou tentar entrar numas próximas, mas a gente fica em contato também. Sim, sim. Você está em São Paulo? Eu tô. Então vamos trocar figurinhas. Vamos sim. E aí a gente vai se falando. A gente tem aluna nova, filha da Isa. Como que é o nome dela mesmo, Isa? Como que é seu nome, Maria? Maria. Valentina. Oi, Maria Valentina. Oi, Maria Valentina, tudo bom? Maria Valentina sendo iniciada igual... Sendo doutrinada na economia criativa. O povo do outro Faz lado... tempo! Desde que estava na barriga. Desde que estava na barriga, olha só. É isso, né? Realidades. É bom que vai rompendo as bolhas e vai convivendo com a pluralidade. Está lendo o Cascão? Mas você tomou banho, né? Está lendo o Cascão? Você tomou banho, que eu sei. Que eu vi você de touca. É isso, gente. Foi muito bom esse bate-papo. Eu vou gravar um vídeo com esse material e também colocando mais sobre essas dúvidas dela, sobre a organização, onde procurar, com quem. Mas fica de olho. Se você retomar a sua formalização, Isa, você pode buscar um fomento ali no MT Desenvolve. A taxa de juros é quase zero e você tem uma carência para poder devolver essa grana e que vai ajudar você a pensar, estruturar um ateliê para potencializar aí a sua arte, a sua criatividade, a sua expansão nos negócios, tá bom? Pensa nisso aí com carinho. E aí a gente vai criando e fortalecendo essa rede. Eu vi alguns outros espaços também promovendo cursos. Então, que eu estava te falando, né? A falta de ter um site, ou algum órgão, algum sei lá o quê, que centralize isso, porque eu vejo assim, é tudo da economia criativa, mas tá cada um fazendo por si, entendeu? Eu vi que a Fundação Bradesco está fornecendo alguns cursos, tem um centro popular, acho que é um ponto de cultura em Várzea Grande, também abriu vários cursos de costura, de bordado, várias coisas legais. Eu estou fazendo um curso de informática pelo Senac, o Senac fornece cursos gratuitos, eu não sabia disso. Fornece cursos gratuitos. O Sistema S tem várias iniciativas, assim, interessantes. A CCTS agora está fornecendo eu ia falar para você. Cursos. Isso, Só oferece... que isso que eu ia te perguntar, eu acho que eu estou vendo, pelo que eu vi por cima, não sei se eu estou certa, mas eu estou vendo muitos cursos na área de tecnológica. Os cursos de manuais não estão
E eu tenho visto muitas pessoas fazendo essa crítica também, que a gente está ficando muito tecnológico, está perdendo habilidades, inclusive cerebrais, Sim, sim. intelectuais, com É essa porque extrema é porque é da tecnologização pasta, da né? vida. A gente tem que ter essa compreensão porque é da pasta. A CCTEC é a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Não significa que coisas manuais não sejam tecnológicas, mas eles estão investindo mais no processo de informatização, porque a gente também tem um déficit de alcance e de ampliação. Então, é uma linha política, né? Para que faça chegar. Agora, o que eu posso até conversar com a Keiko, vou chamar a Keiko um dia para essa roda aqui, de repente. Legal. Fazer isso desse informativo. Nós, do Potências Negras Criativas, fazíamos isso, disponibilizávamos isso nas redes sociais. Só que é caro, tem que ter uma dedicação de formalizar. Onde estão as feiras? Como fazer a carteirinha? Quais editais dentro da área que vai contemplar arte e artesanato? Então, isso dá trabalho. Então, você precisa de uma pessoa. A gente tinha essa pessoa, graças a Deus, passou num concurso, que era o sonho dela, continua fazendo arte, mas tem aí uma renda que é esse Porto Seguro que a gente estava conversando há pouco. É muito difícil, a gente está no Brasil, onde a arte é pouco valorizada e só faz arte quem é famoso, né? Você tem um puta artista vizinho, mas não vai assistir a peça de teatro que ele faz ou não vai escutar ele cantar. Mas se você vê um famoso que vai chegar, paga R$500 para ir fazer. Então, a gente precisa também trabalhar esse processo, e aí você falou de formiguinha, que é muito formiguinha dessa construção cultural do que é o ser artista. Quem é esse artista? Do que ele sobrevive? Ele precisa de você, ele precisa do vizinho, ele precisa do amigo, ele precisa dos filhos dos amigos da filha que está na escola, da aula que ele paga do violão para vir assistir aqui, criando esse network, essa consciência. Então, a gente vai sensibilizando isso nesses encontros, que embora sejam pequenos, eles vão ter algum impacto, e a gente tem que ter propósito. O que eu vejo mais é que a gente tem perdido essa referência do propósito. Por que mesmo que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso? É meio que, né, banalizou. As coisas têm que virar necessariamente um produto seriado, inclusive o artesanato. E como você seria um artesanato? Né? Essa lógica capitalista, né? Eu sou anticolonial, então eu sempre perpasso pela questão da conversa, do diálogo e da mobilização, transformação de vida que a educação dá. Então, eu acho que buscar as formações, elas são muito interessantes, assim. Consultorias mais populares, né, que não fica falando toda hora expressões em inglês que a pessoa nem compreende o que é, fica perdida, né? Então, didatizar o máximo possível, ser popular de fato, né? E o que é ser popular? Qual que é essa linguagem popular? É falar nós, bicicleta, igual a gente fala aqui, porque não está errado, é o português, é a expressão, é a expressividade, e isso não compromete. Desculpa, Suzy, você levantou a mão, eu vi aqui depois. Você fala, por favor? Quero escutar você um pouquinho. Oi, meninas, tudo bom? Boa noite. Eu tô me preparando para dormir, eu acordo muito cedo amanhã. Então eu já tô no escuro aqui, se eu abrir a câmera nem dá para vocês me verem. Estamos vendo, vimos você. Ah, é? Mas tá gravando, eu vou tirar a câmera, porque eu tô mais dormindo do que acordado. Mas eu tenho duas dúvidas, ó. Sim. É o seguinte, você falou do MT Fomento, tal, CCTES, isso me interessou um pouco. Quando a Sim. gente fala de financiamento, isso me interessou muito, né? Eu gostei muito aí de todas as falas de vocês, estava aprendendo, tal, ouvindo e aprendendo, mas essa parte eu fiquei com uma dúvida que eu tive que erguer a mãozinha para perguntar. Olha só. Duas perguntas. A primeira é sobre a minha empresa. Eu tenho uma empresa, sou MEI, né? Abri a empresa ano passado, mas também sou professora, né? Uma instituição federal, mas eu não tenho dedicação exclusiva. Uhum. Aí, a minha primeira pergunta é a seguinte: eu trabalho com geotecnologia e tecnologias baseadas na natureza. Uhum.
Eu faço tipo um microzoneamento da propriedade da pessoa, seja ela urbana ou rural, e a pessoa pode ter mais qualidade de vida com o projeto que eu faço. Por dizer, ó, planta a casa aqui, conserva esse pedaço do Cerrado ou da Amazônia lá, que tem a maior biodiversidade. Ou, por exemplo, o sistema, você reside numa região que não tem saneamento básico. Ou Sim. tem, mas não atende. Aí você vai separar as águas servidas da sua residência da seguinte forma, e aí vai fazer o tratamento com plantas, que é um reuso da água, na verdade, e também Sim. não polui o lençol freático, enfim. N questões, ou vai coletar água da chuva, assim, assado, assado. Eu desenho tudo isso para a pessoa, como ela vai fazer e tal, é bonitinho, num Uhum. projeto, geotecnologia e tal. Esse tipo de trabalho pode acessar essas linhas de financiamento também, de patrocínio, Total, não é um patrocínio. Eles não é? abrem um edital, você Ah, se inscreve, né? E aí já tem um custo maior, né? O valor. E aí você põe as etapas do projeto, como que você trabalha. Por exemplo, você me falou um pouco do seu negócio. Então, você vai descrever quais as etapas da consultoria, vou chamar de consultoria arquitetônica agroecológica. Estou não, é inventando isso. consultoria de uso da terra, Tá. baseada na natureza, né? De tecnologias baseadas na natureza. Tá, baseado na natureza, mas eu estou recortando para você entender como é que funciona o edital. Tá, Então, eu não sou então arquiteta, não quero problema com os arquitetos. não. Por exemplo, dentro de um edital que é de arquitetura, não vai entrar só arquitetos, mas projetos que relacionem. Por isso que eu dei o nome lá da agroecologia, que Ah, tem, tá, legal, gostei. que tem mais a ver. Então, dentro desse recorte, que tecnologias que são apontadas para, por exemplo, aqui é muito calor, para minimização do calor Isso, em terras mato-grossenses. sim. Então, aí você vai escrever um projeto desse, e aí você vai lá, eu acho que o último edital foi de 60 mil, acho que sim. E aí você vai e propõe. Em geral, tem muito pouco, porque as pessoas não procuram, sempre procuram Secretaria de Cultura, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Esporte, Lazer, eles nem sabem muitas vezes da existência dessa CITEC. Tá? E Uhum. aí você pode somar a isso o uso de aplicativos para mapear como é que eu posso, e eu vou oferecer um produto seu de como pensar a casa de maneira que você aproveite o sombreamento e não contamine os lençóis freáticos. Sei lá, inventei aqui, tá? Agora, bem espontâneo. Uhum. Tá. Isso. Talvez você deva anotar que pode sair um projeto disso aí. E aí, você criar ferramentas tecnológicas e propondo isso. E, inclusive, eles fazem dentro do curso que eles oferecem, assim, formas de registro de patente, essas coisas que são importantes para a propriedade intelectual, né? Porque, por exemplo, eu tive um livro meu plagiado. O meu livro eu comprovei que ele era plagiado porque eu tenho uma marca com um nome que eu uso desde 1998, eu pesquiso a mesma pesquisa desde 1998, e aí a pessoa mudou o nome, a introdução, mas o corpo era igual. Então, como é que eu consigo fazer isso? Então, isso é bem importante. Você aprende a fazer isso, que é uma etapa. E aí você tem o MT Desenvolve, que é, você tem uma MEI, aí você vai lá, fala qual que é o seu ramo de atuação, o que você está trabalhando, que você precisaria de, sei lá, para o seu negócio alavancar de 30 mil reais. Só que a proposta é de 15 mil reais, mas o seu negócio precisaria de 30 mil reais. E aí eles vão ver a viabilidade, vão sentar com vocês, vão remodelar o plano de negócio e vai dizer assim, Suzy, então daqui a um ano, a gente espera que você esteja lucrando, e aí você começa, então, a pagar esse dinheiro que a gente fomentou em você. Então, os Ah, juros são bem baixos, bem populares, bem acessíveis, para fomentar mesmo pequenas empresas para poder estar aí no mercado. E essa é uma forma. Outra forma é no Ministério de Desenvolvimento Social, que ele busca empresas que supervisionem questões do IDH, da qualidade de vida. E esse trabalho que você faz, por exemplo, ele impacta na qualidade de vida totalmente. Ele pode fazer diminuir
né, a qualidade de vida ou melhorar a qualidade de vida. Então, ele é super importante. Então, talvez você deva fazer uma sistematização de busca do que enquadra o seu negócio, para daí fazer esse seu produto criativo, né? Então, aqui, você pode perguntar para mim, então, Silviane, como que eu venderia esse produto na MT Fomento? Na MT Desenvolve, desculpa. Você apresentaria uma proposta que você apresentou no CCTEC, casando a tecnologia, que você precisa de tecnologia também, de sistematização, para poder multiplicar esses produtos, para que você aumente a sua escala sem deixar de ter um atendimento orgânico, pessoalizado, né, que é o seu diferencial. Mas que você... Por exemplo, eu preciso de um Media Maker, né? Eu preciso de um Media Maker. Exato, você precisa de ter registros, de evidenciar. Então, aí você vai colocar no escopo. Quanto que custa um videomaker por mês para mim? R$1.000. Então, com R$3.000 desses 15 mil, eu pago 3 meses de videomaker, que é muito conteúdo. Esse conteúdo para o ano inteiro, faz uma proposta com ele, ele vai fazer dentro do que você precisa nos 12 meses, você vai ter conteúdo para o ano todo. E aí você vai lá, videomaker, aí você vai lá e fala aplicativos, máquina de, sei lá, estou inventando, nem sei se precisa disso, máquina de georreferenciamento, impressora... Não precisa. Então, eu sou geógrafa mesmo, geoprocessamento e tecnologias baseadas na natureza. Então, o geógrafo ele entende muito de como funciona a natureza e como a natureza interage com o ser humano. Sim, sim. E aí, assim, tô dando um exemplo do que você precisa na estrutura para mapear. Inclusive, no próximo encontro, a gente vai fazer esse exercício. Vou jogando aqui os slides, construindo como que a gente pode propor para buscar um fomento. No âmbito federativo, no âmbito estadual e no âmbito municipal, né? Embora aqui em Cuiabá está muito difícil, municipalmente falando, mas vamos lá. Né? A esperança é a última que morre, inclusive sou de verde para isso, bem ambientalista, com meu turbantinho do Potência. Estava gravando um vídeo antes de dar, não gosto de chamar de aula, mas de dar essa consultoria para vocês, esse bate-papo. Perfeito. Minha outra pergunta. Sim. Aí, depois, se você quiser comentar mais, vai que você tem mais ideia, né? Minha outra pergunta é sobre um artista que é servidor público federal, amigo meu, esse é concursado. Eu acho que ele tem dedicação exclusiva no Instituto Federal. Mas ele também é um artista, assim. Ele pinta, por exemplo, telas, arte e tal. E ele quer dar um curso de extensão lá no Instituto Federal sobre pintura e tal, para os alunos. Só que tem o custo dos materiais, né? Ele queria dar um curso totalmente gratuito. Só que a instituição, não sei por que motivo, né? Se é por questão de administração ou porque não tem recurso mesmo, sei lá. Ele falou, olha, eu tô com a dificuldade seguinte, que não tem recurso para comprar os materiais. Eu tô aqui, eu tenho a força de trabalho, eu tenho a disposição, eu quero ensinar as pessoas e a comunidade externa. No entanto, porém, contudo, tem que comprar os materiais. Aí, ou eu peço para as pessoas que querem fazer comprar, aí também vai reduzir o número de pessoas que vão acessar, né, o serviço, essa extensão, ou eu não faço, ou eu tiro do meu bolso. Aí ele falou, tirar do meu bolso é uma opção. Tem duas possibilidades bem concretas, assim. Uma que demora um pouco mais e a outra mais imediata. Então, vamos na que demora um pouco mais. Que é ele concorrer a editais, que não tem nada que proíba, né? E aí ele pega esse fomento para comprar esses materiais e remunerar auxiliares, monitores, né? Nessa curadoria do que ele vai oferecer. E aí ele propõe. Ou também ele propõe, vai numa associação que trabalha, e aí propõe uma parceria junto de apresentar esse projeto. Ou, por exemplo, pega uma papelaria grafite da vida
e oferece o curso dentro da papelaria, uma vivência. A papelaria fornece o material como patrocínio, e aquelas pessoas que aprendem vão comprar lá com bônus de desconto. Você alavanca a economia do território, você soma com um parceiro que vai ser potencial patrocinador sempre. Então, a gente vai construindo uma rede. Então, só dei o nome da grafite, não estou fazendo propaganda, nem sei se tem essa papelaria aqui ainda, mas citei esse nome para entender que ocupar os espaços. Ou então, por exemplo, ele quer dar essa oficina, ele pode dar essa oficina no hall do Shopping Goiabeiras, no hall do Shopping Estação, no hall do Shopping Pantanal. E o Shopping Pantanal oferecer esse material como subsídio. Se ele é professor do Instituto Federal, não sei que campus que é, mas vamos dizer que ele seja do Bela Vista, ali pertinho no Pantanal, tá pertinho, né? Faz essa correlação, certificado com o Shopping Pantanal, junto com o Instituto Federal, e aí já faz uma parceria até mais ampliada. Não tem nenhum impeditivo, não é nada ilegal, e ele está fazendo um projeto de impacto social que pode salvar muitas vidas, né? Não é terapia, mas é terapêutico, né, Thaís? Trabalhamos com isso. Para poder melhorar e transformar, além de gerar emprego e renda, porque muita gente que faz esses cursos tem talentos absurdos, e aí tem medo, e aí se descobre, alguém vê, de repente o resultado desse curso de pintura já vai ser uma intervenção no próprio shopping, né, que vai ficar exposto ali. Então, tudo isso, e isso é o mais rápido e o mais concreto, mas aí tem os editais aí que vão sair bastante, e que tem essa possibilidade. As pessoas têm muito medo porque não sabe escrever, então às vezes perde por não tentar, então tem que correr esse risco, que o não a gente já tem. Então, assim, eu não sei escrever, aí as pessoas me procuram muito na época de projeto, aí eu falo, gente, eu não estou escrevendo mais, sabe, porque eu fiz um compromisso comigo, porque aí eu sou a pessoa que não digo não para não escrever, e aí eu não apresento as minhas coisas, porque aí eu não consigo atender todo mundo e eu quero atender, e aí eu sinto em falta, então eu coloquei para mim e me dei de presente no meu novo ciclo de aniversário. Falei, este ano você vai olhar para você, somente para você, apresentar as suas coisas. Então, o meu presente foi isso, olhar para mim. E eu acho que quando a gente começa um negócio, não tenho certeza, quando a gente está focada em ter um negócio criativo ou qualquer outra forma de negócio, a gente precisa primeiro valorizar a nossa identidade, o autoconhecimento. Porque como você vai pensar numa identidade visual do seu negócio se você nem sabe quem é você, que marca você é, quem é você? Você se sente inseguro porque é o que o outro vai pensar. Então, você tem que estar muito seguro para se jogar, e aí você precisa se conhecer mesmo, né? A Thaisa está aí, é a área dela, mas estou falando um pouco da vivência de sentir, né, no mundo dos negócios criativos, principalmente com as mulheres, que eu ouço falar, né? A gente tem principalmente no Potências Negras Criativas, que a gente começou o projeto com mulheres, mas agora a gente atende a comunidade LGBT toda, porque eles se sentem contemplados com a forma, e a gente ajudou vários coletivos a se organizarem, então eles se sentem parte, de fato, fazem parte, e agora já organizam com autonomia, né, as suas representatividades, e isso é muito legal, porque eu sempre falo que eu acredito na filosofia das mulheres árvores. Uma árvore sozinha é bem bonita, mas quando você anda pela floresta, minha irmã, né? Você pode ter sombra, você pode ter água, você pode ter planta comida, você pode ter fruta, você pode ter pássaros, você tem todo um ecossistema. Então, é mais bonito e potente ser ecossistema do que andar sozinho. Então, acho que faz todo sentido, assim, para a economia criativa. Gente, a gente hoje avançou muito, era meia hora de encontro, mas está tudo bem. Isso, foi muito potente. Eu espero que daqui a um mês, ao nosso próximo encontro, a gente se encontre para falar sobre isso, e aí eu vou apresentar para vocês a rede social, onde que estão essas informações, onde que estão concentradas as coisas que a Isa até pediu e solicitou, né? Foi dar uma atenção ali, a filha dela também tem que botar as crianças para dormir, tem que ter horário mesmo, senão fica na tela. E é isso. E que a gente possa ser, cada uma de nós, mulheres árvores em sua integralidade, formando florestas por aí. Tá bom? Beijo. Eu entendi tudinho, aprendi bastante. Ai, que bom.
Que bom, Suzy. Beijo, Mari, quero ouvir você falar na próxima vez, Isa e Thaisa também, tá, querida? Espero você no próximo dia 10, hein? Beijos. Beijo. É um Até gatinho mais. fofo que passou aí? Augusta, minha gata. Augusta, sua gata. Veio o Uau, que eu não sei se é cachorro da Isa também. Eles vieram, eles vêm. É que eles gostam de árvores, né? Eles gostam de estar junto. Beijo, Beijo, gente. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Até a próxima. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Mari, você pode sair para eu poder terminar aqui a gravação, querida? Não, vou ter que. Tirar aqui. Ok. Gente, é isso, esse bate-papo, ele se encerra por aqui. Provavelmente vai estar disponível no YouTube essa conversa, essa integração. E vamos ser árvores formando florestas por aí, tá bom? Muito obrigado por vocês que estiveram aqui, para as meninas que estiveram aqui batendo esse papo. E a gente volta no mês que vem. Boa noite! Boa tarde, mulheres. Entre nós, viemos falar mais um pouquinho sobre economia criativa, né? Nosso terceiro encontro, nosso terceiro vídeo falando sobre a importância do planejamento, a importância da gente conhecer aquela pessoa que vai resolver pra gente, que as pessoas chamam de network, fazer esses contatos, que é muito importante, né? Para que a gente, por exemplo, possa mapear as feiras existentes, que foi uma demanda que vocês trouxeram no último encontro que a gente teve. Eu até fiquei de fazer esse mapeamento, esse levantamento e depois disponibilizar para vocês. Então, a gente tem feiras que não tem um fluxo contínuo, feiras que acontecem esporadicamente. E todos esses espaços, eles são espaços interessantes e muito importantes para que vocês consigam escoar essa produção artesanal, consigam fazer parcerias, estabelecer outras formas de captação e fomento para que esse negócio criativo ele seja sustentável, né? E quem trabalha com macramê e com biojoias e trabalha com acessórios específicos religiosos, acessórios afros, indígenas, essa troca, essa mistura, né? Esse grande balaio cultural, né? É muito importante para fortalecer. E uma coisa muito que as pessoas têm muita dificuldade, sempre perguntam, demandam nos cursos, é sobre, mas como que eu vou fazer para tirar o meu MEI? Como que eu vou fazer para viabilizar? Primeiro você tem que ver se você está disponível e disposto a recolher o pagamento, né? Porque tem que recolher o INSS, aí tem uma taxa lá de R$80 e alguns reais e alguns centavos. E a gente precisa ter essa reserva já, fora do escopo do planejamento que já fizemos do investimento. E não pensar que com o lucro da venda você vai tirar para pagar isso. Então você tem que pensar a longo prazo também, dessa forma de se organizar, porque traz os benefícios do INSS, garante, né, os benefícios do INSS, que é um direito. Então, quando a gente fala de economia criativa, quando a gente fala da formalização do negócio, é importante a gente não tirar do nosso capital de giro para poder pagar essas contas, né? Ou fazer dentro do capital que a gente já estabeleceu, tirar e não contar com a venda, para que não fique devedor, porque assim, quem não recolhe não tem os benefícios, e para poder ter os benefícios do INSS, tem que estar rigorosamente em dia. Então, essa é uma pauta que eu falei que eu ia trazer aqui, a pedido de algumas. Olha os fogos. É isso, garantia dos direitos. Aí, fogos pra gente. E nem foi IA, foi de verdade. E a gente também ficou de compartilhar informações, né? Sobre vocês me mandarem quais feiras vocês fazem para ajudar nesse mapeamento. Então, estou disponível
para que vocês enviem lá no grupo, ou enviem no meu privado direto, para que a gente consiga, então, realizar esse mapeamento, para que a gente consiga disponibilizar da melhor forma possível essas redes, né, e confluir aí os nossos rios. Não vamos deixar de ser nossos rios próprios, porque vamos estar confluindo com outros, né, formando aí cachoeiras e esse rio aí pluricultural. Dito isso, gente, a gente está caminhando aí para o nosso 5º e último encontro, mas lembrando que 5 é o número da transformação, é o número do movimento, é o número da dinâmica, e refletindo o que esse curso trouxe para nós, as provocações, as reflexões sobre as zonas de conforto, sobre a importância das redes, sobre a coletividade, sobre conhecer profundamente o que é a economia criativa e conseguir ter sustentabilidade para viver da sua arte a partir da economia criativa, com a economia criativa e fazendo aquilo que você faz de melhor. E esses pontos, né, eles convergem para a nossa ciranda. Então, esses nós que a gente dá no macramê, que sejam os nós de elo, os nós que vão ajudar a gente na estratégia da manutenção e dessa sustentabilidade que a gente se propôs. Ficarem de olho sempre nos editais que estão sempre disponíveis, formarem os grupos e acompanhar os grupos sempre que possível, para que essa rede ela mantenha essa chama acesa, para que as comunicações aconteçam, para que as qualificações e as formações sejam constantes, porque aí a gente troca, a gente aprende, a gente disponibiliza e a gente faz a economia criativa girar, né? Porque quando a gente falou lá atrás sobre cadeias, encadeamentos de ideias, sobre essa sequência que é importante entre saber a lista dos fornecedores mais em conta, da matéria-prima, o trabalho, saber precificar, dar o fluxo de como que a gente vai escoar essa produção, se vai ter uma feira própria, se vai fazer para além da feira própria, se a gente vai conseguir fazer esse mapeamento, ter pernas e braços para fazer esse mapeamento, para disponibilizar para outras mulheres, para outras pessoas que querem agregar aí nessa ciranda do Mulheres Criativas Entre Nós. Então esse vídeo é mais para recapitular tudo que a gente falou nos últimos encontros e para sinalizar a minha disponibilidade, e assim que possível eu vou sinalizar as feiras que são do meu conhecimento e que vocês podem participar, e aí mapear no sentido de ter nome, como que acontece e o contato da pessoa responsável, tá bom? Vou deixando aqui o meu abraço, o meu axé, e viva nós, mulheres criativas, mulheres entre nós. Tchau, tchau.